muito boa noite. Estamos aqui para mais um Conversas na Capela. Hoje, aqui ao meu lado, um amigo, em primeiro lugar, e que vem aqui, uma pessoa de grande mérito aqui na cidade do Porto, porque abraçou uma causa muito nobre e fez dessa causa uma luta, e uma luta que hoje, e ou daqui por muito pouco tempo, será visível, que é o Centro Pediátrico aqui no Porto, no Hospital São João. Jorge Pires, de facto, tu viveste isto desde o início, estiveste envolvido por um filho teu. Conta um bocado disto tudo. Boa noite. Antes de mais, obrigado pelo convite. Pronto, obrigado. Se esta entrevista puder dar contributo para alguma coisa de útil, para as pessoas perceberem que é possível travarem-se lutas por causas sem estar à espera da contrapartida, acho que já ganhei o facto de ter dado este exemplo. Ali o Hospital São João tinha a pediatria, o internamento da pediatria, estava a funcionar em contentores, há 10 anos. Em 2017 um filho meu foi diagnosticado com um problema oncológico e foi para o São João. O meu espanto quando começo a frequentar o Hospital São João diariamente, começo a ver que aquilo nada fazia sentido. Do internamento ao hospital de dia e tudo mais. E o que é que eu fiz? Comecei a tentar perceber porque é que seria assim, porque é que não seria assim, porque é que ninguém fazia nada. Bem, comecei a perguntar aos médicos, às enfermeiras, fui-me inteirando da situação. Cheguei à conclusão que ninguém fazia nada. Estava tudo acomodado. Os médicos criticavam, diziam que aquilo não era condições dignas, as enfermeiras igual, toda a gente dizia, mas de facto ações concretas para travar que aquilo continuasse não se viam. Tentei marcar uma reunião com a administração do hospital em que não conseguia. Depois, felizmente, sendo um privilegiado de contactos, lá conseguia tal reunião, mas tive que mexer os contactos e ter que ser por influências, o que é triste, mas consegui tal reunião com a administração. Cheguei à reunião com uma folha, com inúmeras críticas, e quando estou na reunião, não com o Presidente do Conselho de Administração, mas com outro administrador, dois administradores, olharam para mim e disseram: sim senhor, eu tinha razão em tudo, queriam mudar, pronto, e eu vim de lá, pensei, missão cumprida, vou mudar qualquer coisa. Passado um mês, nada aconteceu, um mês e meio nada aconteceu, e eu mandei-lhes um e-mail: bem, os senhores disseram que iam fazer isto, não fizeram, como é que é? Não responderam e eu decidi então abraçar a causa com uma força maior. Tenho um conhecimento do Jornal de Notícias e perguntei se eles queriam abraçar esta causa comigo e se queriam divulgá-la de uma forma séria e de uma forma desinteressada, portanto, para lutarem por ela, como eu, em prol da cidade e das pessoas que são tratadas, as crianças, os médicos e os enfermeiros e os auxiliares que lá trabalham. São mais importantes. Fui com o Jornal de Notícias ao Hospital São João e deparámos-nos, portanto, levei-os no meu carro e disse: agora os senhores vão sentir o que é que qualquer utente desta ala aqui sente. E começaram os entraves, as questões todas, tal. E saiu dia 8 de abril de 2018, primeira página do Jornal de Notícias, tem o título assim: crianças fazem quimioterapia em corredor no Hospital São João. E aqui o Carmo da Trindade. No dia a seguir vieram os partidos políticos todos ao Porto, com o assento parlamentar, vieram todos aqui ao São João fazer o bonito, tentarem aproveitarem-se a dizer que não, e tal, vamos fazer, e tal, porque eram cá todos. Mas de facto aquilo estava ali há 10 anos, eles sabiam que o problema existia e não fizeram nada a condizer. A quimioterapia, portanto, o hospital de dia, que é os que não são internados, portanto, os que vão às consultas e fazem em tratamentos em ambulatório, estavam efetivamente em meio corredor, não era um corredor, era em meio corredor do primeiro andar do hospital de dia, de adultos, em que nesse meio corredor havia 2 gabinetes para os médicos, um refeitório para o corredor todo, para o serviço todo, que era o refeitório que funcionava ali, e uma sala de enfermagem. E depois um bocadinho para a sala de espera. Bem, juntavam-se todos ali, então. Era uma confusão. Bem, e, de facto, aquilo não eram condições dignas. Pronto. O hospital estava a fazer
obras nos pavilhões das consultas externas, nomeadamente que era o K7 para a pediatria, e adaptaram uma parte desse pavilhão, do K7, onde está agora o Hospital Dia, para mudar o Hospital Dia. Conseguimos fazê-lo em junho desse ano, mudámos o Hospital Dia para umas instalações muito melhores do que aquelas que tinha. Não era a resolução do problema, mas foi um passo já importante. Sim. Já foi um passo importante e um passo que quem lá era tratado via que, pelo menos, chegava lá e não via aquele aspecto, aquele ambiente que não ajudava nada, e mesmo os médicos e enfermeiros que lá trabalham viam o seu trabalho recompensado com instalações no mínimo dignas para fazer o ambulatório e as consultas. Mas o internamento continuava em contentores. Diz-me só uma coisa, eu vou-te fazer uma pergunta, mas na parte das doenças oncológicas há necessidade de isolamento? Exatamente, isso era no internamento. O internamento era composto por várias secções. A enfermaria A, a ala A, a ala B e o isolamento, que é onde estão os oncológicos. Os doentes oncológicos normalmente estão internados em isolamento porque ficam, quando fazem quimioterapia, chegam a ter zero, algumas defesas a zero. E têm que estar em isolamento para não haver contágios, para não haver... E só basta terem uma noção, um doente que estivesse em isolamento naqueles quartos, era preciso fazer um exame, um TAC, uma radiografia, uma coisa qualquer, que não análise, as análises eram a única coisa que eles faziam lá. Tinha que ir numa maca até ao exterior dos contentores, entrar numa ambulância, e da ambulância até o edifício central, até à urgência pediátrica, por onde eles entravam, passava por urgência, depois saía da ambulância e ia para uma maca, ia da maca pela urgência até ao serviço que ia fazer o exame e fazia o inverso depois para voltar ao quarto. Portanto, isto durante anos. 10 anos. Portanto, repare, estavam em isolamento e depois metiam-nos neste comboinho para fazer exames. Portanto, houve crianças que morreram efetivamente porque as condições não eram dignas, não há dúvida nenhuma, e outras que tiveram problemas agravados de saúde exatamente por essas condições. Aconteceu-me a mim um dia à meia-noite, o meu filho está no quarto, sair de 30 graus, ir a -1 negativo. Chegámos aqui fora para ir à ambulância, estava 1 grau negativo, entrou na ambulância e depois saiu na ambulância na urgência e tornou a entrar, fazer o inverso. Portanto, a diferença de temperaturas, os ambientes, as ambulâncias, eu divulguei fotografias das ambulâncias, não eram limpas, aquilo era uma coisa imprópria para consumo. Está tudo divulgado, estas fotografias estão todas divulgadas, em que não eram... As gestão pode ser até mesmo morro na mesa, tem mesmo que se resolver. Exatamente. E... criei uma associação de pais para poder falar na Assembleia da República, porque senão não podia, como pai sozinho não podia. Fui a Lisboa, à Assembleia da República. Como é que se chamava essa associação? Chamava Associação Pediátrica Oncológica, APO-HSJ, Associação Pediátrica Oncológica do Hospital São João. Okay. E eu vi o Dr. Mário Centeno a dizer que não compactuava com notícias falsas, com fotografias manipuladas, e com as notícias perfeitamente feitas à medida para chatear o governo. Ele não computava com isso. O que é que eu fiz? Quando fui, dia 10 de outubro, que fui à Assembleia, levei as fotografias originais, impressas, e entreguei a todos os grupos parlamentares que estavam na Comissão de Saúde. E disse que, se eu era mentiroso, se eu manipulava as fotografias, convidei-os a vir comigo ver as instalações do hospital. Nunca aconteceu. Nem o Dr. Mário Centeno, nem o Dr. António Costa aceitaram vir ver a realidade como nós. Nós tínhamos quartos de isolamento com paredes partidas e com buracos em que se via um bicho a passar lá dentro. Sofás com buracos, pronto, isto está tudo fotografado, está tudo divulgado, e portanto fui à Assembleia explicar aos deputados que a cidade do Porto não merece isto. Estamos a falar da segunda cidade do país, estamos a falar de um hospital que recebe crianças do Porto e da região norte inteira, e para além disso não é justo as crianças que ali são tratadas, e quem lá trabalha, ver o seu trabalho muitas vezes com resultados negativos porque as instalações não ajudam. E de facto foi uma guerra complicada porque a obra tinha começado em 2016. O hospital em 2010 começa a angariação de fundos para a obra. Há notícias públicas em jornais, portanto não é nada confidencial, em que o hospital anuncia que conseguiu juntar 4 milhões de euros para a obra da pediatria, sendo que em 2014 fundaram a Associação Joãozinho e contrataram ou pediram ao Dr. Pedro Arroja para profissionalizar a gestão da associação, porque o hospital não podia. E a administração dessa associação era composta pelo Dr. Pedro Arroja, pela doutora, não me recordo o nome, uma assessora do Dr. Pedro Arroja, e por 5 elementos ou 4 elementos do Hospital São João, da administração do Hospital São João, que também pertenciam à administração da Associação Joãozinho.
Como a Associação Joãozinho foi declarada de interesse público, portanto, uma IPSS, a administração do hospital não podia estar na administração dos dois sítios, então saiu da administração da Associação Joãozinho. Mas o que é certo é que quando transferiram o capital que o hospital teria para a obra, só apareceu na Associação Joãozinho 549 mil euros. Portanto, para os 4 milhões de euros que eles anunciaram, que é público, que tinham recolhido, não faço ideia onde é que está, não me compete a mim, compete ao Ministério Público perceber onde é que está esse dinheiro. Mas convinha percebermos isso. A obra começou, portanto, a associação começou, angariou fundos e tinha contratos de mecenas para a obra chegar até ao fim, mas em 2016, com a tomada de posse deste governo, do Dr. António Costa, mandaram parar a obra. Mandaram para a obra porque não queriam que fosse feita com dinheiro privado, mas que sim com dinheiro público. Eu, quanto a isso, não era a minha guerra. Sim, claro. Eu quero é que a façam. Ela começou a ser feita. Exato. Havia um contrato empreitado, havia a obra no terreno. Eu quero é que façam. O que é certo é que 2016, 17, 18, nada aconteceu. Em 2017, a doutora Marta Temido, então, na altura, ainda não era ministra, era presidente da CSS, conjunto com o Hospital de São João e com a ARS do Norte, assinou um protocolo no dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, que a obra iria recomeçar em 2017, em que iriam gastar 2 milhões e 800 mil euros em 2017, 12 milhões de euros em 2018 e 8 milhões, ou vice-versa, em 2019 a obra estaria pronta. O que é certo é que aquele protocolo, esse memorando foi assinado por circunstância Dia Mundial da Criança, mas foi posto na gaveta, não aconteceu nada. Quando eu resolvi tornar público este assunto, vimos o então Ministro da Saúde vir à televisão muito rapidamente em abril de 2018 dizer que o problema estaria resolvido, em 15 dias iria libertar o dinheiro e que a obra estaria pronta em 2 anos. Foi dito pelo Dr. Adalberto e que, sim senhor, que não era um problema, mas que já estava resolvido. Passado um mês, voltámos a questionar o Dr. Adalberto e não havia nem a resolução do dinheiro, nem a obra começou, estava tudo igual. Tanto que a pressão foi tão grande que ele acabou por se demitir e uma das razões foi o Hospital São João, não há dúvida nenhuma quanto isso. Mas deixa-me só fazer uma pergunta, mas isto porquê? Porque assim, porque isto é mesmo assim com o Governo? É mesmo assim com os governos. Com os governos. Pronto, o nosso, este aqui talvez pior, mas pronto, é o que é. Okay. O que é certo é que a obra não dava. Não libertavam o espaço, porque a obra parou porque não houve um libertado o espaço que era o serviço de sangue, que estava a funcionar num espaço que era preciso demoli-lo, então tinha que ser deslocalizado esse serviço. O presidente desse serviço é o atual presidente do Conselho de Administração do Hospital, portanto, não havia ali uma liberdade de espaço, portanto, não podia ser demolido. Jorge Pires, deixa-me fazer-te aqui uma pergunta mais, que não é propriamente aqui o interesse aqui deste Conversas na Capela, mas eu tenho de fazer esta pergunta. Achas que o Norte, por ser o Norte, teve mais problemas? Se fosse este problema no Sul, era resolvido mais depressa? O Norte sofre de um problema, não é o do Norte, é o país. Nós temos um país real fora de Lisboa. E esse país real inclui o Norte, e o Norte, sendo a segunda maior cidade, sendo o motor da economia, efetivamente da produção, não de serviços, mas de produção, tem obrigação de ter mais força. E repare, eu perguntei isto várias vezes publicamente, ninguém me respondeu, mas onde é que estão os políticos do Porto, do Norte, as figuras, os ilustres portuenses com assento mediático, nas televisões, nas rádios, nos jornais, com artigos de opinião, o que é que eles fizeram para resolver este problema da cidade? Nada, não fizeram nada. Só houve uma pessoa que escreveu um artigo quando eu vinha público com esta questão, foi o Dr. Nuno Botelho, da Associação Comercial do Porto, isso que eu agradeci já pessoalmente a ele, que veio dizer que era um problema efetivamente, mas de facto não havia interesse. Estava ali um problema, as pessoas sabiam, então iam deixando andar. Até alguém vir com força e com muita força, porque é muito desgastante uma pessoa ter um filho a ser tratado com um problema oncológico e ainda tinha que estar a tratar das condições do hospital. Dentro de ti já havia uma certa revolta já adquirida nisto tudo. Quando nós vemos pessoas a sofrerem muito mais do que nós, vemos os médicos incapazes às vezes de resolver alguns problemas porque não têm capacidade de espaço, e quando nós vemos tanta situação mal em que mexe com alguém que esteja por bem a querer resolver as coisas, nós temos que fazer alguma coisa. É verdade. Porque no sofá, nós temos muitos críticos do sofá, não há dúvida nenhuma, o país está cheio de críticos no sofá, mas de facto há um país real que é esquecido permanentemente. É críticos e opinion makers, que isso é os piores. Nós conseguimos organizar no dia 21 de outubro, depois de eu ter estado na Assembleia da República,
um cordão humano à volta do hospital. Foi uma coisa simbólica, mas organizámos à volta dos contentores, teve uma visibilidade até simpática, mas que trouxe um despertar nas pessoas que de facto havia ali qualquer coisa de mal e que tinha que ser tratado. Porque havia muita gente da cidade que não sabia que o problema existia ali. Mas compete às pessoas, aos políticos da cidade e aos ilustres que têm assento mediático, que tratem dos problemas da cidade. Claro. Não é só ter assento mediático para aparecer na televisão, na rádio, no jornal, a dizer sim senhor, eu critico isto e aquilo, mas depois fazer, dar o corpo às balas, não dão. E de facto tiveram que ser os pais. Mais triste é nós sermos criticados de querermos enfrentar o governo e eu acho que não, nós tínhamos muito mais que fazer do que fazer isto. Mais triste é ainda, nós queremos responsabilizar criminalmente quem permitiu que esta situação se prolongasse e não ser possível, as coisas estão feitas de maneira que é muito difícil fazê-lo. Portanto, acaba por ser... Porque há responsáveis por aquilo, mas não há dúvidas. Com certeza que há responsáveis. Com certeza que há responsáveis, mas temos que... Passa à frente, como eu costumo dizer. Temos que provar e nós tínhamos uma ação pronta para entrar no tribunal. Precisávamos de um relatório médico, só que não houve nenhum médico, nem nenhum enfermeiro que se atravessasse a assinar o relatório. Porque tem medo das represálias. Porque nós vivemos num país de cobardes e se alguém critica, há as represálias que não devia haver e isso nós não conseguimos combater. Ou devíamos combater mais, mas tínhamos que nos unir ainda mais. Mas, de facto, depois conseguimos, com a minha intervenção na Assembleia da República, estão lá os grupos parlamentares todos, fiz perceber, e eles perceberam tanto que se conseguiu, que, face à urgência, era necessário um justo direto. Claro. Portanto, nós não podíamos estar à espera de um concurso público europeu devido ao valor da obra, que demoraria 1 ano e meio ou 2, depois se alguém contestasse, andámos ali, e só para o concurso e para adjudicar a obra, iríamos andar ali uns anos, e mais execução da obra. Portanto, graças à boa vontade e à percepção que as pessoas tiveram na Assembleia da República, que era preciso mesmo fazer alguma coisa, realmente conseguimos alertá-los para isso. Eles já sabiam do problema. Mas foste várias vezes. Não, fui só uma vez, mas foi uma reunião perfeitamente conclusiva, porque de facto eles perceberam que era preciso fazer-se alguma coisa. E conseguimos um ajuste direto por unanimidade, coisa rara em Portugal, um ajuste direto de 26 milhões de euros. É de louvar isso. O PSD tinha proposto um ajuste direto, foi chumbado pelo PS, e a desculpa do PS para chumbar o ajuste direto proposto pelo PSD foi que estava mal redigido. Eu pensei que isto é uma brincadeira de mau gosto, e era uma brincadeira de mau gosto pelos então deputados do PS, porque de facto se está mal redigido e é uma coisa que eu quero, vamos sentar todos à mesa para redigi-lo bem e aprová-lo. Não, depois quando o PS propôs o ajuste direto, os outros partidos, como sabiam que era uma causa pública e que era uma causa que precisava mesmo que se fizesse alguma coisa, aprovaram por unanimidade o ajuste direto. De facto, aqui entra a política no seu pior... É aquela política que não faz falta. Que é e de facto conseguimos o ajuste direto, a obra começou a andar para a frente, vai ficar pronta no final deste ano, que conseguimos, no entretanto, tirar os doentes oncológicos dos tais quartos de isolamento cá fora e pô-los dentro num serviço que foi deslocalizado para uma outra ala do hospital em que tinha sido intervencionada com obras, e nós conseguimos pôr as crianças em isolamento. Portanto, o internamento pediátrico oncológico está num sítio digno, com quartos de isolamento, com tudo, mas é provisório, a ala está pronta. De facto, nós conseguimos que o Presidente da República estivesse cá no Natal. Sim. Para lhe fazer ver a causa, ele conhecia a causa, mas fazê-lo sentir que era preciso, efetivamente, que a causa fosse tratada como uma prioridade nacional, e nós não podemos estar à espera. O Dr. António Costa anunciou, no princípio da legislatura, em 2016, 5 hospitais novos para o país. Nenhum deles está em curso. Nenhum deles é no Porto. Nenhum deles é no Norte. 5 hospitais. Gostava de perguntar quantos é que estão em curso, quando é que as obras estão prontas. Não se vê. A ala pediátrica foi sendo ficando para trás e nós conseguimos pô-la na ordem do dia. O que nós conseguimos com isto, com a pressão mediática que se conseguiu, foi pôr um problema local a ser falado a nível nacional. Toda a gente, onde eu vou, fala deste problema e se ouviu falar do problema. Conhecedor. Isto apareceu tantas vezes nas notícias que toda a gente, quase, diria que toda a gente sabe que ali há um problema. Sim. E que aquele problema está a ser tratado. Só isso já foi uma grande vitória. Portanto, uma coisa local ser falada a nível nacional, para mim, dá-me satisfação porque consegui um objetivo, que era dar a conhecer um problema e as pessoas perceberem a gravidade que ali se está a passar.
De facto, é uma luta desigual, porque as armas que nós temos não são as mesmas armas que um governo tem, que um hospital tem, que tem assessores de imprensa para tudo e mais uma coisa, e nós não temos. Portanto, qualquer notícia que eu era convidado pelos órgãos de comunicação social para tratar, para comentar uma notícia, a partir das 7 da manhã estavam a ligar, muitas vezes para eu comentar nos noticiários em direto, dependendo do que tivesse sido no dia anterior à noite, eu obrigava-me a ler aquilo tudo durante a noite, muitas vezes, para eu poder fazer uma resposta capaz e com conhecimento de causa, não podia arriscar em falar uma asneirada consoante o que tinham dito. Portanto, eu obrigava-me, e eu não tinha assessores, não tem nada. E, portanto, competi-me a mim fazer esse papel. Mas filo com todo o gosto, porque aquelas pessoas que ali estão, tantas crianças que ali estão internadas, Sim, isso é o mais importante. como quem lá trabalha, que é fundamental, tem uma equipa de médicos, enfermeiros e auxiliares fantástica, são fantásticos, não merecem estar nesta situação. E eu vesti a camisola por eles e com todo o gosto o faço. Como é que estão as obras já agora? As obras devem estar prontas no final. Eram para ter estado prontas em junho de 2021, mas com a pandemia dizem que em novembro que estarão prontas. Vamos acreditar que houve aqui um atraso por causa da pandemia. Uma grande vitória Sim. aqui para o Hospital de São João, no fundo. Uma grande vitória para o hospital, para a cidade e para a região norte, porque aquele hospital recebe crianças de todo o norte. Repare, na cidade do Porto não há uma urgência pediátrica, só o São João que tem. É o único hospital integrado que nós temos com as valências todas. O único hospital pediátrico, o serviço pediátrico, com as valências todas, é o Hospital São João. Qualquer criança em Matosinhos, se tiver algum problema maior, vai para o São João. Qualquer problema oncológico sólido, não líquido, o IPO normalmente trata, ou está mais vocacionado para os tumores líquidos, os sólidos normalmente vão para o São João. Portanto, qualquer criança que tenha um acidente na região norte que seja uma coisa mais agressiva, vai parar ao São João. Portanto, aquele hospital merece muito mais e melhor. E, de facto, eu percebi a certa altura, dito pelo Dr. António Oliveira Silva, o administrador do hospital à altura, que ele disse, no dia 8 de Abril, quando a notícia saiu no Jornal Notícia, ele deu uma conferência de imprensa à porta do hospital em que dizia que as condições daquelas crianças eram miseráveis. Foram as palavras dele, em que eu concordo 100%, e não nos conhecíamos nem eu nem o Dr. António Oliveira Silva, mas que percebemos que, ele percebeu e eu percebi que a nossa posição era em comum de resolução do problema. Ele não o deixavam fazer muito mais, porque a política não o deixava, os políticos não o deixavam, ele como administrador queria fazer, mas não tinha meios, não lhe davam os meios, portanto havia ali alguns entraves, e eu como pai, e como utente, e como cidadão da cidade do Porto e do Norte, queria aquilo resolvido. E de facto conseguimos que a obra começasse a andar para a frente, conseguimos as alterações intercalares necessárias para que aquilo se tornasse com condições dignas para aquelas crianças. E o que eu digo é que a lição que eu tiro disto tudo é que... Era isso que eu te ia perguntar. A lição que eu tiro disto tudo é que vale a pena abraçar causas. Repare, para mim, pessoalmente, não tenho qualquer contrapartida com isto. Claro. Foi uma causa para a cidade, para o hospital e para as crianças. E porquê viveste na pele? Vivia, sentia e vi muita coisa que espero que as pessoas, a maior parte das pessoas não vejam, mas assisti a muitas situações delicadas e muitas situações constrangedoras. Claro. Há crianças que não resistem, outras que resistem, outras que... Pronto. E vemos ali um panorama muito delicado e muito sensível. E isso mexe com as pessoas. Pronto. Mas a lição maior que se pode tirar disto é que as pessoas no sofá não conseguem mudar nada, as causas têm que se sentir, nós temos que sentir a causa para poder lutar por ela. Sim. Uma causa destas não se chega ali ao supermercado ou aqui e compra-se ali com uma mala de dinheiro, compra-se para lutar por ela. Não, isso não existe. Nós temos que identificar as causas, senti-las e perceber o que é que temos de fazer melhor. Mas o problema é que normalmente as pessoas, não quer dizer que não haja pessoas também com esta postura, há certamente, mas normalmente as pessoas quando não têm contrapartida pessoal já não se fecham, não perdem tempo. Aliás, que eu ponho as coisas até desta forma. Eu espero que tu sejas também um exemplo para outras pessoas abarcarem causas deste género, que é o mais importante. E esse exemplo, quem tiver que tomar como exemplo, que o tome, não sou eu que o vou impor. Mas, de facto, a minha conclusão que eu chego é que é possível abraçar causas, vale a pena abraçar causas, vale a pena lutar por elas. Quando a causa é nobre e nos merece o empenho e as pessoas que merecem que nós nos dediquemos, nós temos a obrigação de o fazer. Sim. Nós perdemos muito tempo com aquilo, eu perdi muitas horas com a causa,
Posso dizer que havia noites que eu passava lá sem dormir nada e ia tomar banho a casa às 8 da manhã e voltava para lá para dar entrevistas à televisão, à rádio, a vários órgãos de comunicação social. Não era simpático para mim, nunca gostei. Mas tinha que o fazer porque senão acabava por não ter a visibilidade que foi precisa para que se conseguisse fazer alguma coisa. Mas de facto as pessoas, quando perceberem que só assim é que se vai conseguir mudar algumas situações que existem de prejudiciais para a cidade e para quem cá habita, vale a pena perder tempo, vale a pena investir tempo nestas causas. Há muito mais causas na cidade, certamente, há certeza. Vale a pena que as pessoas se unam em torno das causas e em torno de quem mais precisa. Porque há pessoas que estão tão fragilizadas que não têm capacidade, não têm força, muitas vezes. Eu via lá muitos pais que não tinham força para bater. Não quer dizer que eu não tivesse preocupado com o meu filho também, que também estava, mas felizmente o prognóstico do meu filho era um prognóstico mais estável, felizmente, mas havia pais que não tinham capacidade mental nem moral, estavam tão debilitados e tão desiludidos com tudo o que lhes estava a acontecer que não queriam saber das guerras mediáticas nem destas guerras públicas. Não é? Mas vale a pena as pessoas perceberem que só assim é que se consegue mudar alguma coisa e só assim é que se consegue que a nossa cidade, que é uma cidade, é a segunda cidade do país, nós temos, é uma cidade acolhedora, nós acolhemos bem as pessoas do Porto acolhem bem as pessoas. Eu não sou do Porto, vivo cá há 28 anos, mas já me considero um bocadinho do Porto porque vivo aqui, já vivi mais tempo no Porto do que noutras cidades, mas de facto, quando nós vestimos a camisola, as pessoas merecem que nós vestimos a camisola. E há muito mais situações no Porto, e noutras cidades também, mas estamos a falar do Porto, para que as pessoas abracem essas causas, para que se mude qualquer coisa. E é esse grande exemplo que pronto, exatamente por causa disso é que eu te quis trazer aqui para falar sobre ele, porque deste tipo de causas, deste tipo de coisas que nós nos deparamos todos os dias e que nos deixamos ficar no sofá e que não temos que o fazer ou que não devemos fazê-lo, não devemos deixar de poder reivindicar aquilo que temos que reivindicar, porque não é contra ninguém, mas é a favor de todos. E acho que esta é a grande mensagem que se quer deixar aqui. Não é contra ninguém, é a favor de todos e isto para mim é que é o mais importante. Jorge Pires, olha, foi um gosto. Boa noite. Muito obrigado. E eu hoje fiquei bastante esclarecido sobre a tua causa. Vou ficar muito contente no dia em que, de facto, abrir as novas instalações aqui do hospital, aqui, da parte pediátrica aqui do Hospital São João. Acho que também vai ser algo que tu te vais orgulhar. Sem dúvida. E acho que isso é o mais importante. Eu fico contente, eu não vou orgulhar, eu fico não, contente. Tens de ter algum orgulho. Não, tens que eu fico contente de ver aquelas crianças a serem atendidas de uma forma digna e em instalações como deve ser. Exatamente. Não quero qualquer louvor, não quero nada disso. Sim, quero é que sentir, dizer assim, valeu a pena. Exatamente. Valeu a pena o esforço, valeu a pena o tempo que se perdeu, que se gastou com esta causa. E a certa altura é fazer ver às pessoas que é possível. Uma coisa que estava ali há 10 anos é possível mudar. Agora é preciso vontade. Essa é que é a grande mensagem. É preciso vontade, determinação. Sim. Vontade, determinação. E não ter medo. E não ter medo. Exatamente. Isso mesmo. De qualquer forma, pronto, é um orgulho para a cidade ter um hospital pediátrico, como deve ser, no único hospital integrado, com a Faculdade de Medicina, tem todas as valências, portanto, era mais que merecedor Claro que sim, e nós merecemos isso. E é desta forma e com este excelente programa que fizemos hoje aqui com o Jorge Pires e esta nobre causa que ele abraçou e que neste momento está no seu culminar, que nos vamos despedir. Obrigado a todos e vai ser publicado numa destas sextas-feiras, como sabem, e estaremos aqui todos para assistir. Obrigado.